Todos nós temos algo de bom, que são os nossos dons que vêm de Deus, e a gente tem o dever de compartilhar isso com o nosso próximo. Acho que a nossa missão aqui na Terra é essa. Missional Podcast, essa ferramenta de liderança para capacitar você a ir além e mais longe. É muito bom estar com você hoje em mais um episódio. Hoje um episódio muito especial. Como sempre, nós temos um convidado relevante que pode inspirar você. E hoje eu estou com o grande Marco Aurélio aqui. Como vai, Marco Aurélio? Tô ótimo, Pedro. Obrigado pelo convite, obrigado aí para Missional Podcast. Prazer estar aqui com vocês e dar o recado. Estou aqui todo ouvidos para compartilhar um pouco das nossas experiências e elevar aí a mensagem para todos. Legal, muito bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que você está numa correria imensa. Eu imagino que devem ter sido dias compridos e noites curtas, né? Tô dormindo 3 horas por dia em média, acredita? É sério. Mas olha, com muita disposição e energia. No finalzinho do dia, a gente tá com a bateria já meio fraca, tal, mas aqui a gente dorme, toma um banho, dá aquela dormida e acorda, graças a Deus, com a bênção de Deus, aquela oração para dar aquela dinamizada e segue em frente na luta, que A missão, né? é uma missão muito boa. Eu gosto do propósito. Quando a gente encontra o propósito, a gente tem uma fonte inspiradora adicional que traz aquela energia de dentro para fora e faz acontecer. Eu acho que é muito importante. Talvez essa mensagem seja a mensagem essencial do dia de hoje, né? Todos nós temos algo de bom, que são os nossos dons que vêm de Deus, e a gente tem o dever de compartilhar isso com o nosso próximo. Eu acho que a nossa missão aqui na Terra é essa. E o papel de um cristão, na minha visão, eu como cristão ali da Igreja Sara, Nossa Terra já, inclusive... Bispo Kleber. Bispo Kleber é o meu inspirador, meu mentor, inclusive, um cara maravilhoso, conheci ele antes, mas a gente discute muito isso. Eu hoje sou vice-presidente do FENASP, que é o Fórum Nacional Evangélico de Ação Social e Política, que é o papel do cristão e das pessoas na transformação social. E a transformação social, ela só acontece com o engajamento das pessoas na política. E como acontece isso, né? Aí a gente estava falando dos nossos propósitos e da missão que a gente tem. É encontrar a nossa parte de dom que a gente tem que compartilhar com as pessoas. E tudo acontece dentro da política. É impressionante isso, né? A política também é isso. Tem a política que é dentro da política, mas tem a política fora da política. Que é esse relacionamento nosso, como indivíduo, com o coletivo. Legal. E quando a gente entende isso, transforma a nossa vida, em todos os sentidos. Vamos contar um pouco da minha história aí. Eu ia perguntar isso para você. Quem é o Marco Aurélio? Tá, vou falar já. Sou esse aqui que está falando contigo. Um cara simples, um cara genuíno. Venho de uma família muito simples. Eu tive algumas experiências na minha vida que foram experiências de superação e que fizeram de mim hoje a pessoa que eu estou. Eu sempre falo que a gente está hoje toda a somatória de decisões que a gente teve no passado. E a gente estará amanhã toda a somatória de decisão que a gente teve no passado e a partir de hoje até o futuro. Então, a tomada de decisões ela é muito importante. Quando a gente tem ali uma direção espiritual, eu gosto de trazer isso muito para o debate, isso é muito importante, que é a nossa essência, que é onde a gente consegue entender o propósito que a gente veio fazer aqui e entender o contexto nosso dentro da humanidade. Ninguém está aqui por acaso, né? A gente está aqui por um propósito. Você, inclusive, Pedro Paulo, um pastor, que está levando a mensagem de Deus aí para várias pessoas e transformando a vida de muitas pessoas. Sim. Entendeu o seu propósito, está aí levando. Eu entendi o meu propósito e foi por acaso, engraçado isso, né? Eu nunca fui político. Então, eu ia te perguntar isso. Você já se candidatou a outras oportunidades? Você já... É a primeira vez que você está se engajando? Nada, cara, nada. Então, te contar, vai desde a minha raiz aí, para a gente ter um papo descontraído. Mas pela primeira... É a sua primeira candidatura? Primeira candidatura. Já né? prefeito? Já prefeito no segundo turno e nós vamos ganhar essas eleições aqui em Ribeirão Preto. Vamos transformar essa cidade como referência nacional de transformação política, como referência para o Brasil todo. A gente está trabalhando num projeto a curto, médio e longo prazo. A gente fala que a gente tem uma missão a curto prazo, que é a gente transformar Ribeirão Preto numa referência política
de vida digna e de honestidade e de fazer acontecer com eficácia e eficiência que vai reproduzir para todas as cidades do Brasil e tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza disso? Bom, primeiro, eu vou trazer a minha essência para a gente contextualizar tudo. Quando criança, eu engraxei sapato, eu toquei violão na praça para ganhar os meus trocados, vida simples. Fui professor de violão aos 14 anos, aqui em Ribeirão Preto. Fui mecânico de motos, também tive que adicionar, porque música nunca deu muito dinheiro, para ser franco. Inclusive, você vai dar uma palhinha pra gente depois, tá? No final, a gente vai pegar o violão, você vai dar uma palhinha ali. Ó, tô meio enferrujado. Eu tô falando de 14 anos que eu fui professor, eu tô com 54 agora. Então, 40 anos faz isso. E depois eu fui técnico em química. E aí, casei muito cedo. E eu fui empreendedor aos 21 anos, com uma mobilete. Eu não tinha nem grana, cara. Era muito complicado. Aliás, por acaso, eu digo que assim, toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que entender que Deus sempre tem um plano para a nossa vida. A aceitação do Estado, eu acho que faz parte do desenvolvimento espiritual e da nossa transformação na nossa caminhada de vida. Cara, aquele ano de 92 foi muito complicado. Eu tinha um Fusca 78 Caramelo 1300, eu tinha uma RD 135Z e eu tinha uma mobilete. Eu estava empregado como técnico em química, ganhava um salário de técnico, não é muita coisa, já estava casado, né? Um primeiro filho, cara, não tinha dinheiro nem para comprar fraldinha descartável, era fraldinha de pano mesmo, o negócio era bem complicado. Mas para contextualizar ainda, rapaz, eu fui assistir Exterminador do Futuro 1 com Arnold Schwarzenegger ali no Cine Bristol, no centro da cidade. Eu e minha esposa, rapaz, me levaram Fusca. Não. Roubaram, cara. Roubaram o Fusca, fiquei sem ele, foi uma catástrofe. Exterminaram o Fusca. Pois é. O negócio apertou para mim, eu tive que vender minha moto para pagar a dívida. Não é dívida, não, né? Eu queria ficar livre de empréstimos, né? Então, fiquei livre, sempre tive muito organização financeira. Nunca gastar mais do que a gente tem. Então, eu tinha aquele patrimônio para poder melhorar o padrão de vida, construir, e eu acabei vendendo a RD. Fiquei de mobilete andando, ou de ônibus ou de RD, mas com emprego e mantendo o equilíbrio financeiro em casa. Só que aí eu perdi emprego, cara. Nossa. Cara, brincadeira. Aí cheguei ali no fundo do poço mesmo. E aí eu precisava me encontrar. E essa inspiração, né? Por isso que a gente tem sempre entender o nosso propósito, eu tive a ideia, o sonho de montar uma empresa. Ser empreendedor. 21 anos, tá todo inspirado. E aí compartilhei com um amigo, com um parente, vamos montar uma distribuidora. E aí a conversa foi sempre a mesma, né? Você tá louco, você tem 21 anos, você não tem dinheiro, cara, você tem uma mobilete, o que você vai fazer? Cara, procura um outro trabalho que você vai se dar melhor. Inclusive pessoas próximas, parentes, né? Agora, a única pessoa que acreditou no meu sonho e falou que era possível foi minha mãe. Minha mãe falou assim, Marco, se você acredita no seu sonho, você é capaz, vai que dá certo. Eu não tive dúvida. Eu saí daquela conversa que eu tive com ela, que foi um cafezinho, que eu me lembro até hoje, quando eu tomei um cafezinho numa xícara verde. E aí eu fui até a contabilidade de um amigo, não tinha dinheiro para a contabilidade. Falei, cara, ó, não tem dinheiro para abrir a empresa, você me faz? Não, cara, eu faço de graça, depois quando você melhorar, você acerta comigo. Abri a empresa, chama-se Distribuidora Eli Martins, uma empresa que hoje tem mais de 30 anos, que aí gerou dezenas, aliás, centenas de empregos, gera dezenas de empregos e ainda recolheu milhões de impostos. É a mesma empresa. A mesma. Que você abriu diante do caos da tua vida. No fundo de casa. Eu comecei com uma mobilete, ali sozinho. Uau. Eu não tinha dinheiro nem para comprar caixa de papelão para a distribuidora. Eu pegava caixas de supermercado que eram utilizadas ali, porque é o que tinha, Uau. Não tinha jeito. E o pessoal descartava, né? Eu pegava lá as caixas, levava para casa e eu comprava, vendia, entregava, fazia tudo. Eu me lembro até do episódio. A secretária eletrônica era o dispositivo que eu tinha de tecnologia naquele momento. Não tinha celular, cara. Ali, na verdade, começou logo depois o PT550 da Motorola. Não deve ser da sua época, você não vai saber. Aí é da geração mais experiente. Né? Você tem 54, né? Você falou? 54 Não anos. parece, cara. De verdade. Pois obrigado. E aí eu tinha a secretária eletrônica, eu deixava gravando lá, você ligou para a distribuidora Eli Martins, por favor, deixe o seu recado que os nossos atendentes estão Nosso todos time!
Mas, assim, os nossos atendentes eram o próprio Marco Aurélio, só ele. Né? Mas e todo mundo entendeu, porque todo mundo sabia, os próprios clientes sabiam que eu era o cara que comprava, fabricava, entregava e vendia. Então, foi muito legal. Mas aí depois a gente foi construindo, a gente foi contratando gradativamente, o crescimento constante. E isso, graças a Deus, com competência, com trabalho duro, honesto, é possível fazer direito, a gente fez direito e a gente foi crescendo. E depois de 30 anos, mais de 30 anos, eu sempre fui um cara muito envolvido com as questões sociais. Né? Então, sim, assistência social, grupos de entidades do terceiro setor, sempre envolvido em associações comerciais. Por que você tinha esse sentimento assim? Porque eu sempre quis, eu acho que é um dom mesmo, uma vontade de oferecer ajuda para quem precisa. Principalmente no empreendedorismo. Como superintendente, por exemplo, da Associação Comercial e Industrial, eu fiquei lá por 2 mandatos e compartilhando experiências e ajudando aí as pessoas, os empreendedores a crescer. Mas você sabe que isso é um assunto importante? Eu acho que você poderia até nos ajudar, nos guiar explorando ele, porque muitas pessoas que prosperam não têm esse senso de justiça, de pensar, poxa, cara, eu fui muito abençoado por Deus. Poxa vida, olha só, deu certo o meu plano. Sem dúvida. Será que eu não posso equilibrar a balança para quem precisa? Faz sentido ou não? Faz muito sentido. E aí a gente lembra sempre daquela frase, a mais conhecida talvez, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como amar ao próximo? E quem é o próximo? Primeiro, de dentro para fora. Eu acho que as pessoas que estão mais próximas compartilhar o amor mesmo, verdadeiro. Isso é muito importante. E a gente precisa amadurecer isso. Eu sempre fui muito ligado a isso. Primeiro que eu recebi uma boa referência. Minha mãe fez isso em casa. Né? E a família é muito importante. Aí a célula, o núcleo familiar, a entidade familiar, ela tem que ser valorizada, porque ela é a base de sustentação e progresso para toda uma humanidade. Eu creio nisso. E, aliás, é o que a Bíblia diz, né? Exato. Então, e começou assim. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente traz as nossas referências, né? E as nossas decisões. A gente tem o nosso ambiente, a gente sempre fala o ambiente onde a gente vive. Então, é sempre bom a gente trazer ali um bom ambiente para a gente ter boas referências, para a gente poder traçar um caminho certo para a nossa vida e fazer boas escolhas. Por isso que a direção ela é muito importante. E quem dá a direção maior de qualquer indivíduo, pode ver, é dentro da unidade familiar, é dentro da entidade familiar. E isso a igreja faz e valoriza muito bem. Por isso eu sempre acreditei que é essencial para o equilíbrio de uma sociedade o papel da igreja. E eu descobri isso até que tarde, viu? Assim, eu fui batizado a primeira vez, nós estamos falando aí de 2002, mais ou menos, né? Ali na comunidade cristã de Ribeirão Preto. E depois eu fui rebatizado na Sara Nossa Terra com o Bispo Kleber, que eu encontrei o Bispo Kleber, na verdade, eu frequentei depois. A comunidade ficava um pouco distante, ficava ali no Ipiranga. E eu morava na época ali no Jardim Macedo, né? E aí depois eu mudei para City Ribeirão e o Bispo Kleber, quando ele veio para cá, era pastor Kleber na época, né? Ele tinha uma unidade ali na City Ribeirão, não sei se você se lembra disso. Lembro. E aí eu encontrei temporariamente, eu me lembro dele que ele também fazia muita analogia. Ele gosta de fazer analogia nas pregações. E ele fazia analogia do Matrix. Eu achei muito engraçado. Eu falei, pô, pastor fazendo analogia do Matrix, aquilo me chamou bastante atenção. E depois, cara, de muito tempo, eu reencontrei o Bispo Kleber, ele sempre foi muito politizado, né? E eu também, né? Eu comecei a fazer essa minha doação de comunicação para ajudar as pessoas dentro dos processos que estavam acontecendo. Foi na época de pandemia, muitas empresas sofreram muito e ali eu tomei muitas dores. Eu fui defender ali os empreendedores de Ribeirão Preto, que tinha lockdown, que foi um absurdo para muita gente quebrando ali, foi um desastre mundial e a tomada de decisão política de uma cidade determina o destino de uma sociedade toda. Né? Uma cidade como Ribeirão Preto ainda, né? Pois é, olha só que interessante. Porque Ribeirão Preto, ela querendo ou não, atrai toda a região, né?
É um polo, né? É um polo da região. Então, querendo ou não, tudo que acontece em Ribeirão Preto vai capilarizar nas cidades ao redor. Então, assim, às vezes as pessoas não têm a dimensão. E eu acho que é legal você falar, Marco Aurélio, porque as pessoas não têm a dimensão. Às vezes as pessoas vivem na sua própria bolha social e não têm o tamanho, a perspectiva do tamanho da cidade. E é engraçado que é uma vocação da cidade, né? Se você pegar a história de Ribeirão Preto, ela já tem isso no seu DNA, né? Ela sempre começou a aglutinar pessoas em volta. Hoje, ela é sede da região metropolitana que contempla aí 34 municípios. Né? E tem que ser referência. Embora ela seja referência, olha que interessante, ela é referência, mas ela não usa isso na política. Existe constituído ali a região metropolitana de Ribeirão Preto, mas pouco se faz ou quase nada se faz. Né? E isso a gente tem que mudar. Porque, olha, agora a gente estava falando sobre referência, né? Referência dentro de casa, então a gente teve boas referências que me deu experiência de vida, agora a gente tem que trazer isso sim no nosso propósito, esse que eu fui chamado, eu entendo isso como um chamado, essa referência de gestão pública municipal para o Brasil. E Ribeirão Preto tem um grande potencial, mas muito mal aproveitado. Isso me tocou. Me tocou no começo, quando as decisões foram mal tomadas aí ao longo do tempo. A gente teve essa questão da pandemia que assim, prejudicou muito aí os empreendedores. Nós tivemos depois outro momento, agora, recente. Aliás, vou contar a história, né? Um momento que foi um desastre para a cidade, que foi aqueles escândalos de corrupção generalizada, roubo de dinheiro Brasil, público. Né? Aqui em Ribeirão Preto, a Operação Sevandija destruiu a cidade. Deixou a cidade endividada mais de 2,1 bilhão de reais. A cidade ficou arrasada. Gente sofrendo. Isso prejudicou toda uma sociedade. Cabidão de emprego lá, porque essa política como ela hoje, esse é o nosso propósito de mudança e transformação política, arrastou pessoas para a gestão pública que não tem compromisso nem pensamento com o social, nem com o coletivo. Eles querem esse benefício próprio. Então, é muito importante chamar a atenção das pessoas, e eu entrei com esse propósito, para mudar tudo isso. Para a gente colocar pessoas que têm capacidade, honestidade, compromisso sincero com o coletivo, porque, afinal de contas, a gestão pública ela tem que fazer para as pessoas. E eu sou um defensor do seguinte, inclusive. Eu acredito que a gente vai ter uma política melhor quando a gente conseguir colocar na gestão pública pessoas que tenham coração voluntário, de verdade, sincero. Aquelas pessoas que já fazem o bem, fazem por amor. Porque assim a gente vai ter uma pessoa que é um político essencialmente servidor da população. Aliás, Jesus nos ensinou isso, né? A gente veio aqui para servir no próximo, não é isso? Não ser servido. Exatamente. Ele fez isso conosco, deu a sua vida para nos salvar. Não foi isso? Foi. Então, é esse papel e essa essência genuína que a gente tem que trazer para a gestão pública. E no passado, e isso eu faço meia-culpa, né? Por que eu não me coloquei à disposição na política ao longo desse tempo? Era uma pergunta, né? Por que agora? Pois é. Eu sempre acredito que nada acontece por acaso, Deus faz as coisas no momento certo na nossa vida. Eu sempre fui próximo da política, mas assim como muitos, a gente sempre quis ficar longe. Não, política só tem bandido, só tem gente desonesta. Cara, não entra nisso não. Cara, você está aí prosperando com a sua empresa, honesto, dedicado. Cara, isso não é meio para você. Isso com todos. Deve ter acontecido com você e com todos que estão ouvindo aí a gente, né? A gente acabou aprendendo que a política não é para a gente. Mas a política é para quem? São para os maus? São para os caras que têm só interesse próprio? São para os bandidos? Não. A política tem que ser ocupada por pessoas que sim têm que ter a apreciação sincera que queira fazer para as pessoas. E é esse despertar que a gente tem através do Fórum Nacional de Ação Social e Política, Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. É trazer a consciência sobre que tudo o que acontece na sociedade vem através da política, quer seja diretamente através do poder público, quer seja através de ações políticas que são esse nosso relacionamento um com os outros. Isso chama-se política. Não dá para ficar sem ela. Agora,
para quem tem coração voluntário, não existe lugar para fazer tanto e a tantas pessoas bem do que na gestão pública. Porque você mexe com a vida de muitas pessoas. Se você fosse pontuar em uma palavra, a cerne, o mais importante, porque da tua gestão, hoje, se você fosse falar, olha, para mim, a coluna do meu sonho para Ribeirão Preto é esse, o que seria? Não, o que nós vamos fazer com Ribeirão Preto será a grande referência nacional de gestão municipal com eficácia e eficiência, trabalho sério, dedicado e honesto. Eficiência. Isso. É esse o conjunto. Né? Eles não são desconectados. Porque, se você pegar os 3 pilares, tá? Para você se colocar na política, você tem que ser um líder. Então, tem que ter liderança. A liderança se faz, por exemplo. A gente quer ter alguém que a gente se espelhe. É a referência que a gente teve em casa. A gente sempre faz isso. Né? Outra coisa é a questão do planejamento. Né? Se a gente falar de gestão pública é um gestor que tem que fazer, não um político. A gente não vai colocar um radialista para administrar uma cidade. A gente vai colocar um gestor para administrar a cidade. O radialista vai fazer programa de rádio, faz muito bem, tem uma boa comunicação. Mas cada um dentro da sua área. Aliás, a gente teve problemas, né? Ribeirão Preto foi conhecido como uma política radiofônica, né? E deu no que deu. Se você pegar o histórico de Ribeirão Preto, embora ela tenha a vocação e o potencial de crescimento, ela cresce por si só, as pessoas crescem por si só, mas ela tem um potencial muito maior. Ela só não cresceu porque as pessoas que ocuparam a política são políticos que pensam de 4 em 4 anos de sentar na cadeira novamente. Uhum. Né? O gestor não. O gestor ele tem aquela visão de longo prazo, de perpetuidade. Ele senta para fazer, acabei de falar, né? A gente vai ser referência nacional de gestão pública municipal que vai reproduzir isso para o Brasil. E é isso que nós vamos fazer. A melhor gestão pública. É isso. São valores diferentes. Você pensa no tamanho... de certa maneira, de algum momento você pensa, caramba, será que esse negócio é... Porque a gente, às vezes, tem uma perspectiva de fora, né? Por exemplo, eu não faço a mínima ideia como governar uma cidade. Honestamente falando. Às vezes eu vejo outros empresários, tem amigos meus que têm 350 funcionários. Eu falo, cara, eu tenho 8 funcionários. Às vezes meu Deus, como que vai ser? Será que você tem essa perspectiva em algum momento? Fala, cara, será que isso aqui tem jeito mesmo? Você acredita que Ribeirão tem jeito? Eu tenho certeza, não acredito. É absoluta certeza. É possível fazer isso. É muito simples. A gente vai pegar os exemplos que deram certo, por exemplo, no Partido Novo, que trabalha dentro dessa estrutura. Veja bem o que aconteceu, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Nosso governador Romeu Zema pegou lá terra arrasada, nada funcionava. Os piores índices de gestão pública do estado estavam lá. As cidades não tinham dinheiro para pagar o funcionalismo público. Verdade. Capotou. Quem estava administrando? Aquele pessoal lá que só pensa políticos, em... Políticos que não... ruins. Maus políticos. Pessoas que querem só o benefício próprio. E tem muito oportunista. Sabe o que aconteceu lá? Estava até comentando. Uma das primeiras coisas, quando o Romeu Zema ganhou em Minas Gerais, foi fazer uma auditoria lá. Olha só, sabe quantos funcionários cabides de emprego tinham no estado? Chuta um número aí. Eu não faço a mínima ideia. Qualquer um, chuta. 2.000. Mais de 50 mil. Que isso? Isso, cara. Cabide de emprego. Sabe que é cabide de emprego, você sabe, né? O cara tem uma função, ganha, mas não trabalha. Isto. Alguém ganha. É dinheiro público sendo gasto para o cara ficar... O que eu lembro dele é das aeronaves, Marco Aurélio. Lembra das aeronaves? Ele falou, cara, pra que 4 aviões? Tirou tudo. Aí, isso é respeito ao dinheiro público. É o gestor. É o que você faria na sua empresa. Sim, cortar gasto. Você tem aí, por exemplo, tem sua estrutura, você tem uma aeronave, por acaso. Nossa, eu estou fazendo um voo por mês. Não, vende essa aeronave, vamos investir em outra coisa, vamos investir na empresa, vamos melhorar. É isso. É o olhar do gestor. Agora, o olhar do político, ele quer nobreza, né? Ele quer gastar o dinheiro público, ficar numa boa, ter benefício próprio, isso mal político, né? Eu não vou até tirar a palavra, né? O politiqueiro, né? Exato. É o cara que faz aquilo como ferramenta para o seu benefício próprio. E está na hora da gente resgatar a política como ela deveria ser. E é isso que a gente veio fazer, resgatar a política como ela deveria ser.
que é o servidor público, que é o político, que é o prefeito, fazer pelas pessoas, porque afinal de contas ele está ali para servir as pessoas. A gente está numa geração que está olhando política de uma maneira muito binária, né? A gente tá vivendo um pêndulo, né? Tá vivendo uma gangorra. Como assim? Ou você é de esquerda ou você é de direita. E a gente agora tem centro-esquerda, centro-direita. E isso se torna uma batalha, né? Hoje em dia a gente vê gerações diferentes, por exemplo. Você viu uma galera muito dos millennials, a galera mais nova, pendendo para a esquerda pelo fato que eles têm realmente ali algumas vozes no entretenimento, na música, e é mais poético pensar dessa maneira, que você é da esquerda e tudo mais. E a gente vê, na maioria das vezes, empresários, empreendedores, vozes nesse sentido serem de direita. E a gente tem também os extremos, que para mim são muito perigosos. E eu acho que é uma das coisas, por exemplo, que me cansa na política é o fato do ataque. Eu acho que a gente poderia fazer política de uma maneira onde eu não diminuo você. Eu posso... Cara, isso é, assim, queria complementar o que você está falando para ver se eu estou na linha de raciocínio que você falou. Primeiro, tá? Eu queria deixar claro isso. Tem que tomar muito cuidado porque existe muita cortina de fumaça. Né? O que é cortina de fumaça? A gente sabe que uma coisa que existe desde os primórdios, né? É o bem e o mal. É o certo e é o errado. Você é de quê? De direita ou de esquerda? E é a mentira. Hoje. É claro que eu sou um homem de direita. De direita. Um homem conservador dentro desse espectro que foi criado dentro da sociedade. Só e por que a galera não entende isso? Porque, assim, por que existem tantas pessoas hoje? Eu acho que seria interessante você propor isso, essa perspectiva sua. Por que a galera da nova geração tem essa eles pendem tanto para a esquerda, sendo que é bem notório que é um discurso. Desculpa. É bem notório que é muito retórica. Então, eu vejo o seguinte, vamos lá, voltando ao que eu estava dizendo ali, o bem e o mal, a verdade, a mentira, eu acho que isso tem que ser colocado na mesa. A gente tem que lembrar também que existe um processo em andamento, e isso é comum, mas muitas pessoas estão percebendo na sociedade que são aqueles grupos divisores da sociedade, né? Você tem ali o pessoal que quer colocar patrão de um lado e empregado do outro, você quer o homem de um lado, a mulher de outro, o jovem e o idoso de outro, divide em classes sociais, raças, crenças, eles querem dividir. Para os ditadores de plantão, que existem muitos, aliás, precisa tomar muito cuidado, que é assim que divide uma sociedade, eles lançam conceitos aí para separar as pessoas. Tá? Isso é importante a gente ter consciência. O ideal, correto, que a gente aprende é a gente ter a união das pessoas através de uma consciência. Consciência do que é verdade, do que é mentira. Simples, por exemplo. Do que é certo, do que é errado. Eu acho que a gente pode e deve discutir a essência disso. Eu tenho conseguido muito ter diálogo com muitas pessoas, inclusive jovens, e pessoas que têm bastante potencial, trazendo essas pessoas para a discussão. Eu sempre falo isso através de pontos de convergência. Eu falo isso com os próprios meus filhos, né? A gente tem... Todo mundo tem pensamento diferente, né? E isso é normal. Ninguém é igual a ninguém. Né? Concorda? Exato. Cada um tem o seu DNA, a sua individualidade, a sua digital. Então, a gente tem que respeitar isso. Agora, viver em harmonia é o nosso propósito, não é? Ok, se a gente entendeu isso, então como a gente vai fazer? Com as nossas diferenças, a gente vai buscar meio, por exemplo, para viver em harmonia. Culturalmente falando, e aí você falou muito bem, é uma questão de consciência mesmo. Por exemplo, consumo de álcool e drogas. A gente sabe que isso é ruim. E ter a consciência de que isso não é bom e que isso vai levar a envelhecimento precoce, degeneração de células e todos aqueles problemas de saúde, que a pessoa vai pagar essa conta ao longo do tempo, fumar, por exemplo, tem que criar esse elo de consciência com as pessoas. Tá certo, eu estou levando isso para o outro lado só para criar uma analogia. E na política também é assim. Por exemplo, vamos lá, independentemente de ideologia, quem tem consciência sabe que a corrupção é um grande problema.
Sim. É o grande câncer que existe dentro da política hoje como ela é. Inclusive, em Ribeirão, a gente teve problemas sérios, de novo, né, que levou a cidade ao colapso. Então, entendendo isso, opa, peraí, tem uma novidade aí. Tem um projeto novo que não vem carregado com aqueles grupos políticos que financiam o candidato e na hora, eventualmente, que aquele candidato ocupa a cadeira, tem que pagar a conta. Né? Aí o prefeito não tem autonomia para absolutamente nada, porque já está tudo vendido, pessoal. Já está claro isso, todo mundo sabe disso. Setorizou, né? Isso. E tem tem um cara, o cara é independente. O cara não tem coligação, não tem rabo preso com ninguém. Opa, peraí. Então ele vai governar para o povo? Opa, isso vai ser bom para mim também. Então, você entende a questão de consciência? Aí une as pessoas, não divide as pessoas. Une por quê? Por um objetivo comum. É o objetivo de transformação política. E é essa mensagem que a gente está levando e o pessoal está acreditando. E nós vamos fazer isso. Está sendo muito gostoso e gratificante. Eu acho assim, essa é a grande descoberta que a gente conseguiu levar através da mensagem. E digo com todo convicção, cara. E isso vem através de um propósito de vida mesmo. Eu acredito muito na missão que Deus me deu para poder desenvolver isso para a cidade. E a gente está chegando lá. É isso. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque eu acho que é o que as pessoas estavam esperando hoje. As pessoas estão esperando algo novo. Talvez, eu acho que são possibilidades, são opções, são diálogo. Eu acho que a gente não pode criar inimigos. Eu acho que tem muita gente que pensa diferente. É claro que existem muitas coisas que são relativas, né? Você falou algo que não tem como ter relação, que é corrupção. Corrupção corrosiva. Não tem como. Mas tem grupos aí que vivem disso. Assim, não dá para ter diálogo com esses grupos. Exato. Porque, olha, porque a conta deles é o seguinte, puxa, queria me aproximar de você, mas, aceita esse tomar lá da cá? Não, cara, não aceito. Aí não tem diálogo. Não avança. Então, assim, pontos cruciais de decisão não dá para flexibilizar. Né? Aí é aquela história do desprendido da política. Né? Eu, como nunca fui político e sou desprendido da política, não preciso dela. Então, eu posso tomar decisões também independentes. Não tenho rabo preso. Não, cara, isso eu não vou. Eu vou fazer o que precisa ser feito para o povo de Ribeirão Preto. É isso que nós vamos fazer. Se for bem para o povo, que é o papel do gestor público, nós vamos fazer. Se não for, nem adianta colocar na mesa que não dá para fazer. Não existe moeda de troca. Exato. Esse é o ponto-chave. Eu falo que a gente, quando vê a cidade, eu penso que a cidade ela é feita por grandes homens e mulheres que decidem tornar aquele lugar importante. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas vão embora. Você é de Ribeirão Preto ou não? Você nasceu em Ribeirão? Não, eu nasci em Serrana em 1970. Aliás, tem uma história muito engraçada aí. Quem era o médico da minha mãe era o Antônio Duarte Nogueira pai. E por um problema de agenda, e eu nasci aqui em Ribeirão Preto, eu tive que nascer na Santa Casa de Serrana. Eu tô achando que ele já sabia que eu ia ser candidato a prefeito. Sério? Depois de 54 anos. É o pai do atual prefeito? Exatamente. Uau, que história engraçada. Pois é, ele era o médico da minha mãe naquela ocasião. Lá. Eu não nasci em Ribeirão também, eu nasci em Sertãozinho. Né? Eu não nasci aqui, mas eu me considero ribeirão pretano. Eu já tive muitas oportunidades de ir para outros lugares. Uhum. São Paulo, São dos Campos, Miami. E eu falei, não, cara, eu amo Ribeirão Preto, eu gosto daqui. Eu penso que não é sobre a geografia. Acontece muito com muitos jovens. Vem embora do Brasil, isso aqui não tem jeito, o Brasil acabou, não tem como. Vamos fechar, o último que ficar apagar a luz, vamos embora. E eu penso assim, cara, se nós não formos ferramentas para mudança de um ambiente, de um lugar, cara, a gente realmente vai sucumbir a ir embora. E quando a gente vai para Ribeirão Preto, a gente olha e vê homens e mulheres que quiseram fazer diferença. Sim. Escolher esse lugar para fazer diferença. Sim. Se você fosse colocar, para a gente encerrar esse papo, né? Vou pedir o pessoal, pega o violão lá para ele tocar. Você pode fazer mesmo? Pô, rapaz, vou errar tudo, mas... Não, canta só uma música, assim, só para a gente poder... Tá bom, acho que vai ser legal. Pega lá. Se você pudesse colocar numa frase teu maior sonho para a cidade. O maior sonho para a cidade é levar dignidade, respeito às pessoas através do desenvolvimento econômico que vai promover uma vida digna, um equilíbrio social. E essa grande referência vem através de uma gestão pública eficaz e eficiente com honestidade, dedicação e respeito às pessoas.
Isso vai levar a cidade à prosperidade com qualidade de vida e é isso que nós vamos construir para a cidade. Vai ser muito bom. Eu tenho esse sonho, assim como eu tive aquele sonho de montar aquela empresa lá, esse sonho vai acontecer para Ribeirão Preto, eu tenho certeza disso e as pessoas esperam isso também. Que legal. Ó, tá afinado? Vê se tá afinado. Você é músico também, hein? Aí, ó, pronto. Agora, e esse é um Martin, hein? Vamos ver. Mas aí... Vamos ver. Eu não sei que música você tá cantando, mas tudo bem. É isso aí, uma palhinha. Muito bom, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, muito bom. Obrigado. Pode passar aqui. Não, foi bom, cara. Eu achei que ia ser muito ruim. Você tava pintando um quadro que você ia destruir o violão. Não, por quê? Foi muito Rock bom. and Você roll? falou, gente, eu não tô fazendo que eu não toco. Você falou que qual a banda de rock que você tocava? Eu tive uma banda chamada Banda Tanger. Tanger? Tanger. A gente tocava em Ribeirão Preto, nós tocamos aqui abrimos, né, pro Kiko Zambianchi, isso há muito tempo atrás. Aliás, o Kiko, puxa, um cara excepcional aqui da cidade, fez sucesso na época. E nós tocamos em São Paulo, Circular Paulista, outras casas de show. Mas vocês faziam cover? Taubaté. Ou tinha músicas? Não, só próprias. Ah, que legal. Só, Muito legal. A gente começou com punk rock, depois pop rock. Você Era tocava mais punk excêntrico. rock. Punk rock, cara. Aí bem excêntrico, né? Mas se você... a gente pensa, né? Cara, hoje o que seria o punk? Seria o funk, né? Sei lá, cara. Nem sei mais, estou tão afastado disso. Mas foi muito experiências muito boas que fizeram uma construção de uma pessoa, né? Hoje, eu acho que essa variação de experiências me trouxe até aqui. E eu digo mais, só para encerrar, inclusive, essa grande experiência na política está me dando uma capilarização muito grande de conhecimento de todas as classes sociais, culturas, raças, crenças. Falar com todas as pessoas está sendo muito positivo. E tendo esse objetivo em harmonizar e pacificar tudo isso para a gente criar um plano de prosperidade dentro da sociedade, cara, está sendo uma experiência maravilhosa e eu acho que todos estão entendendo isso e a gente tem essa grande oportunidade e vai fazer acontecer. Se Deus quiser. Amém. Te desejo muita sorte, Obrigado. muita saúde, sucesso nos seus sonhos. Foi um papo muito bom. Eu amo Ribeirão Preto e amo esse lugar e eu desejo o melhor para essa cidade. Creio que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai continuar ajudando e zelando por esse povo, essa terra, se Deus quiser. Amém. Obrigado, Marco. Foi muito bom a gente ter esse tempo junto. O Missional Podcast termina aqui. Se você quiser, compartilha com as pessoas que você ama. Esse podcast eu sei que vai abençoar alguém. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.